1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos ocultos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Até o versículo 11. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, meu Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, lida, e pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a tua vontade, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Aqui chegamos ao capítulo 12, aqui capítulos 12, 13 e 14, Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais e o seu uso na igreja. Aqui é mais um questionamento que nós podemos perceber conforme está redigido o versículo 1, né? Nós vimos essa sentença várias vezes. Ele começa dizendo a respeito de alguma coisa, que no caso a respeito dos dons espirituais. É uma cláusula que Paulo coloca e vai dar entendimento, isso é bem mais claro na língua original, de que ele está respondendo o questionamento da igreja. Então a igreja questionou com respeito aos dons e ele aqui está respondendo. E esses capítulos aqui, eles todos vão nos dar um direcionamento do pensamento do apóstolo Paulo a respeito dos dons e como ele vai, com o poder do Espírito Santo, normatizar o seu uso. Lembre, a gente começou ali até o capítulo 11 ele falando de coisas a respeito do culto. Então, mais uma vez, ele cita os dons aqui com respeito ao culto. É diferente, por exemplo, quando a gente pega Tiago e ele vai falar lá sobre, por exemplo, quando a pessoa estiver doente, os presbíteros vão lá e ungem com óleo, orem por ele. Ali ele está falando de uma situação diferente, uma situação em casa, são situações diferentes. Aqui Paulo está falando de culto, então, na igreja. Primeiro, Paulo vai esclarecer que o Espírito Santo vai equipar a igreja. Nós vimos aí nos últimos versículos, ali a partir do versículo 9, que o Espírito ele concede os dons para que todas as coisas possam ser feitas. Nós vimos o versículo 4 até o versículo 6, mostrando que os dons são diversos. Ele vai falar dos serviços são diversos e as realizações são diversas. Mas o fim de todas essas coisas, conforme o versículo 7, é o aproveitamento. E aqui coloca alguns balizadores que muitas vezes têm sido esquecidos no nosso dia a dia com respeito a dons espirituais. Geralmente se entra na discussão, no termo mais teológico, entre aqueles que são chamados de cessacionistas, que são as pessoas que afirmam que os dons eles cessaram, e aqueles que são chamados de continuistas, que dizem que os dons ainda continuam. Só que quando nós observamos isso aí, tem uma infinidade de subdivisões que não estão no gibi, porque não é só assim, ou acabou ou continua. Aqueles que acreditam na parte mais de que os dons cessaram, tem vários. Tem aqueles que acreditam que acabaram de vez, tem aqueles que acreditam que acabaram de uma certa maneira, e tem outros que vão levantar outras situações muito diferentes.
diferenciadas. Mesmo assim também, os irmãos que são chamados do movimento pentecostal, que acreditam na continuidade dos dons, muitas vezes se confundem também, porque os dons existem, mas em que nível? Com qual obrigação? Quem os tem? E aqui Paulo ele esclarece uma série de coisas já no Novo Testamento, já na igreja primitiva, por volta dos anos 50, 60, ali no meio do primeiro século, que é o auge da igreja primitiva, e ele vai colocar como os dons eles deveriam ser usados e como eles se aplicariam no culto. E por isso nós precisamos olhar para 1 Coríntios 12, 13 e 14 e entender que nós devemos seguir aquilo que a Escritura nos ensina a respeito dos dons. O grande problema é que tanto entre aqueles que acham que acabou, quanto aqueles que acham que continua do mesmo jeito, eles fogem da aplicação que Paulo faz aqui. E já adiantando aqui para os irmãos, nós estamos no capítulo 12, mas a gente vai passar pelo capítulo 13. E muitas vezes as pessoas pensam que é assim: o capítulo 12 fala dos dons do Espírito Santo, depois ele para o capítulo 13 para falar do amor, e o capítulo 14 ele volta a falar dos dons. Paulo ele não deixa o assunto dos dons. O capítulo 13 ali no meio está falando também sobre os dons espirituais. E nós vamos ver isso quando chegar lá. Então, todos esses 3 capítulos eles vão falar a respeito dos dons. A primeira divisão aí do texto, versículo 1 ao versículo 3, ele vai falar a respeito do que nós devemos conhecer. Ele diz no versículo 1 que ele não quer que nós sejamos ignorantes. A palavra é trazida aí aos Coríntios, mas registrada na palavra vem a nós hoje. Essa palavra tem sido deturpada nos nossos dias. Se você perguntar para alguém hoje o que é uma pessoa ignorante, qual vai ser a resposta comum? É alguém bruto, né? Ignorante é um sujeito bruto. O termo ignorante fala de alguém que desconhece alguma coisa. Ele ignora, ele não tem conhecimento. Então esse é o sentido que o texto bíblico traz para nós. Então ele diz: nós, com respeito aos dons, não devemos ser desconhecedores ou sem conhecimento. E é uma das coisas que entre aqueles principalmente que se afirmam continuistas, que os dons ainda estão aí, muitas vezes o que eles estão fazendo, eles estão advogando os dons sem conhecimento, porque alguém diz e as pessoas acham que vai funcionar de determinado jeito, e não é assim que funciona, e utilizam os dons diferentemente daquilo que Paulo instrui na sua carta aqui, com relação ao culto na igreja primitiva e também na nossa igreja hoje. Então, a primeira coisa, dons espirituais precisam de conhecimento. Nós já vimos que existem algumas pessoas, e quando vão falar a respeito de estudar a Bíblia, ele fala que eles trazem aquele texto, fala a letra magra, como se estudar a Bíblia prejudicasse o crente. E tem gente que acredita nisso. Só que ele acreditando nisso, ele está desacreditando Paulo. Porque Paulo já começa dizendo que nós temos que ter conhecimento, a gente não pode ser ignorante, a gente não pode deixar alguma coisa de lado. Então nós não podemos ser ignorantes e não podemos viver cegos. No versículo 2 ele vai dizer: quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Vamos tentar colocar uma linguagem mais próxima de nós hoje. Então, quando eles não conheciam a Deus, eles serviam aos outros deuses e ofereciam culto aos ídolos, eles iam, segundo o pessoal dizia, vai aqui, faz isso, o pessoal ia e não estava tendo conhecimento do que fazer, eles simplesmente seguiam aquilo que era falado para eles. Meu avô contava uma história quando ele era pequeno, e ele dizia que ele acreditava piamente justamente na eleição, na predestinação da parte de Deus, porque não tinha outra explicação, porque a gente morava próximo ali, ele morava próximo de Bom Jesus da Lapa. O pessoal não conhece Bom Jesus da Lapa, é a terceira maior romaria do nosso país. Então, os pais dele, meus bisavós, pai e mãe, eles levavam ele lá para Lapa no tempo da romaria. E era assim, você chega na gruta, a gruta lá é imensa, cabe uns 4 salões desse aqui dentro. E aí tem vários santos, assim, desde a porta até chegar lá no fundo, até o pintor que descobriu aquilo lá, que foi para lá, para baixo do Bom Jesus, transformaram em santo lá praticamente, transformaram em beato. Eu fui fazer uma pesquisa uma vez, descobri que o sujeito estava fugindo da polícia em Salvador, por isso que foi parar lá no meio do mar, mas virou santo. Só que o que é que eles chegavam? Quando eles chegam, vão se ajoelhando perante as imagens, ajoelhando aqui, ali, até chegar no Bom Jesus, que seria o padrão principal, que fica lá no fundo. E ele conta que quando era pequeno, os pais dele se ajoelhavam aqui, ele passava direto.
Lá na gruta, o lugar onde fica a imagem de Jesus, uma imagem pequena, mas eles fizeram meio que uma cobertura assim, faz um teto no fundo da gruta, todo brilhoso, todo detalhado, como se fosse de ouro, né? E a imagem fica lá, então é um lugar de destaque, é como se fosse um grande trono. E ele disse que ele passava direto e ia se ajoelhar lá na frente, e os pais dele brigavam com ele, diziam: menino, você está desrespeitando, tem que ajoelhar aqui no santo fulano de tal, no santo fulano de tal, no santo fulano de tal, para depois você ir lá. E ele conta que virava com os pais e dizia: mas pai, o chefe não é aquele lá? Então eu vou logo no chefe, para que eu preciso ficar com os outros aqui? Se ele é que é o chefe, eu vou falar direto com ele. Então por isso que ele fala que já havia alguma coisa no coração. E muitas vezes o que Paulo fala aqui no versículo 2 é que são pessoas que são levadas ali aos ídolos conforme é dito. Ele não entende o que é que está fazendo, mas ele faz. Mas isso não é exclusividade dos descrentes ou daqueles que adoram imagens ou adoram outros deuses. Hoje nós podemos contextualizar para aqueles que são crentes, há muitos crentes que vivem como Paulo está reclamando aqui dos gentios, se conduzindo sem questionar, segundo é falado, vai falando e vai fazendo. Há tanta gente dentro da igreja hoje que as pessoas dizem: não, você tem que fazer isso, ele vai lá querer fazer, ele não sabe porquê, não sabe onde, não sabe onde está na Bíblia, ele não presta atenção no texto lá de Atos que fala que mais nobres eram os de Bereia, porque eles conferiam a palavra, aquilo que estava sendo dito. E hoje a igreja não confere mais na palavra, eles simplesmente vão repetindo. Mas o que é que Paulo está dizendo? Ó, vocês, em outro tempo, eles eram assim, agora não é mais para ser desse jeito. Agora, o Espírito Santo ele não é um guia cego, ele não é um direcionamento cego, a gente vai fazendo as coisas sem saber por que é que está fazendo e sem entender o que é que está fazendo. E esse é um grande ponto de partida que Paulo dá para nós aqui. E ele fecha no versículo 3, quando ele diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Os irmãos estão familiarizados com essa palavra, anátema? Quem já viu o que é que significa anátema? Maldito, amaldiçoado. Então ninguém amaldiçoa Cristo se ele tem o Espírito de Deus. Por que ele fala isso? Entre os judeus não convertidos ao cristianismo, eles consideravam os cristãos como uma seita, como dissidentes, e eles tinham raiva dos cristãos. Por quê? Porque os judeus eles tinham conseguido chegar a um ponto de religião lícita no Império Romano. Então os romanos não perturbavam eles, deixavam eles com as suas sinagogas. Mas os cristãos, quando afirmavam ser Jesus o Senhor, eles desafiavam isso. Os judeus diziam: esses caras não são dos nossos. Mas os romanos acham que eles são judeus, e se der problemas com ele, vai sobrar para a gente. Então nas suas sinagogas, aqueles que não se converteram, era comum eles chamarem e colocarem as famílias para poder amaldiçoar o nome de Jesus. Por quê? Porque na Bíblia, lá em Deuteronômio, se não me engano, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que a Bíblia fala que ele se fez maldição em nosso lugar. Então o judeu tinha que amaldiçoar a Jesus. Era uma forma de contra-confissão. Então, para poder continuar sendo aceito na sinagoga, tinha que dizer que Jesus era maldito. Aí, se o cara era crente, ele não fazia isso. Por quê? Porque os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles se convertiam, mas eles não queriam abandonar o judaísmo. Eles queriam continuar frequentando a sinagoga como costume do seu povo. Mas os judeus não queriam permitir isso. Então, eles se obrigavam a fazer. Então, por conta dos judeus, muitos amaldiçoavam. Paulo vai dizer: olha, se você tem o Espírito Santo, você não vai conseguir amaldiçoar Jesus. O Espírito não vai deixar. Nós não vamos falar esse tipo de coisa. Para nós hoje, se você tem o Espírito Santo, você não vai negar o nome de Cristo. Você não vai dizer que Cristo não é Deus. Você não vai dizer que Cristo é secundário. Você não vai duvidar da divindade do Messias ou não vai colocar alguma coisa acima dele para a sua salvação. Por isso é um dos pontos que a gente tem para poder identificar uma seita. Quando a seita ela coloca qualquer coisa acima ou complementar ao sacrifício de Cristo para a salvação, ela não é uma igreja cristã verdadeira, é uma seita. Porque coloca alguma coisa. Então tem gente que vai colocando. Tem aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, quem conhece, aceita. Tem aqueles que acrescentam ordenanças no Antigo Testamento para ser salvo.
como guardas de dias santos, por exemplo. Tem aqueles que dizem que se você não fizer parte do grupo dele, você não é salvo, porque você tem que aceitar Jesus, mas tem que fazer parte do grupo dele. Se for de outro grupo, não funciona. Então isso são seitas, e no mesmo sentido do que Paulo está falando aqui. Se tem o Espírito Santo, não vai fazer isso. Não é falta do Espírito Santo. Por outro lado, eu complemento aqui, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. E aqui a gente tem uma divergência, porque as pessoas não sabem ler esse texto. Dizer Senhor Jesus, no grego, era afirmar, chamar Jesus de Kyrios, esse era o termo. Kyrios era o termo que era dado para o imperador, o Senhor sobre tudo. Então, César era Kyrios, César, Senhor sobre tudo. Então, quando alguém dizia que Kyrios, Jesus, Kyrios e Jesus, como era pronunciado mais ou menos, ou Kyrios, Christos, queria dizer que Cristo era Senhor. Então ele estava afirmando que estava acima de César. Então, chamar Jesus de Senhor em público era fazer uma declaração antipatriótica, passível de punição e de prisão. Então, quando ele fala que ninguém afirma que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito, ele diz que as pessoas só têm coragem de declarar se for pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, humanamente falando, ele não vai declarar, porque não tem nenhuma vantagem para ele. É diferente hoje, porque hoje todo mundo quer dizer que é filho de Deus. Hoje todo mundo quer dizer que é cristão, não é? Porque hoje, em certo sentido, está na moda ser cristão. Desde que você não seja um cristão radical, que reclama dos outros, que fala que não pode isso. Se você for aquele cristão que as pessoas podem fazer o que quiser e você não vai dizer nada para eles, está na moda, eles aceitam. Mas você afirmar a sua fé acima de outras coisas, aí eles não aceitam. Estava vendo no YouTube, o Stanley falando sobre isso, e ele brincando com o fato, mas brincando com o fato verdadeiro, assim, no sentido falando com o para poder pronunciar, dizendo: mas o problema do cristão é que ele acha que só o Deus dele é verdadeiro. Mas é base do cristianismo entender que só o meu Deus é verdadeiro. Se eu for entrar nessa história de que existem outros deuses, eu não sou cristão. Só é cristão quem acredita piamente que só o Deus bíblico é o Deus verdadeiro, nenhum outro mais existe. E aí que vem a grande questão. Tem algumas coisas que a gente precisa acreditar de forma radical. É claro que a gente não vai sair por aí jogando na cara dos outros, brigando com todo mundo, mas o crer nessa verdade é essencial. E ela muitas vezes não é bem vista. Mas aí vai dizer, somente quem tem o Espírito consegue afirmar essas coisas e segurar a onda de afirmar isso, mesmo com algum tipo de reação contrária. Então, ser cristão é entender quem é Jesus e viver como quem conhece Jesus. Então isso o Espírito Santo faz no nosso coração. Então Paulo vai primeiro afirmar, o Espírito, ele primeiro não nos deixa ignorantes, ele nos traz conhecimento, e conhecimento de Deus, do que nós fazemos, como nós adoramos e como nós nos portamos diante das pessoas. Por isso ninguém pode dizer que Jesus é maldito e ninguém pode afirmar que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Se tem o Espírito, não amaldiçoa Jesus. Se tem o Espírito, vai dizer que Jesus é o Senhor. Então a primeira coisa que Paulo coloca, é importante termos isso, porque muitas vezes as pessoas falam dos dons, mas não partem desse princípio que Paulo está colocando aqui. Então, primeiro, os dons, eles são para conhecimento da igreja. Por isso aqui que ele vai falar, versículos 4, 5 e 6, esse segundo trecho aqui do texto para nós. Ele vai mostrar que os dons espirituais, eles vêm da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez você não tenha prestado atenção, às vezes a gente passa direto, mas nós temos 3 versículos, e esses 3 versículos falam das 3 pessoas da Trindade. Versículo 4, o Espírito Santo. Versículo 5, Jesus, aqui o Senhor. E o versículo 6, Deus Pai. Então, ele vai fazer um paralelo aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, está aí na ordem contrária. Espírito Santo, Filho e Pai, eles estão nas realizações. Então, a segunda coisa que ele coloca aqui é que a mesma Trindade, o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, eles estão em torno de todos os dons e todas as realizações.
Então não há uma contradição. Então o Espírito Santo ele não vai contradizer a revelação. O Espírito Santo ele não vai contradizer o ensino de Jesus. O Espírito Santo ele não vai contradizer a santidade do Pai. Eles estão juntos. O grande problema hoje é que muitas pessoas, quando falam a respeito dos dons, eles tratam o Espírito como se ele fosse independente do Pai e do Filho. E essas coisas não funcionam. Olha bem aqui, se a gente olhar, há um escalonamento aqui. Primeiro, versículo 4, ele fala dos dons. São muitos dons, mas ao mesmo Espírito dá todos os dons. Então o dom não vai contradizer o outro, e o dom não vai contradizer o Senhor. Segundo, a diversidade nos serviços. Então, primeiro dons, depois serviços. São muitos serviços, mas o Senhor mesmo. E são muitas realizações. Veja como é que ele está indo do pensamento para a prática. O dom serve para quê? O dom serve para servir. Então, nós recebemos o dom para o serviço. Então, o Espírito concede os dons, são muitos, mas o Senhor mesmo, o Espírito é o mesmo, para nós fazermos serviços do povo de Deus. E esses serviços são pertencentes ao mesmo Senhor também, representando o Filho. E quando nós executamos esse serviço, ele se transforma em realizações. E essas realizações pertencem a quem? Deus Pai. Então a Trindade ela nos equipa para poder servirmos a Ele. Então o que é que ele está falando aqui? Então, não vai haver um dom que me impeça de servir na igreja ou atrapalhe o serviço da igreja. E o serviço que é executado na igreja, ele não vai gerar uma realização que seja contrária à vontade de Deus. Veja como as coisas estão todas interligadas. Então, eu tenho que entender que o dom do Espírito Santo é para o serviço de Deus. Deus não dá dom se não for para eu servir. E aí tem duas coisas que nós precisamos observar com relação aos dons aqui. A primeira, tem gente que anda buscando o dom do Espírito Santo para se aparecer. E a pessoa tem dom, mas não quer fazer nada. Se você diz que tem um dom, mas você não serve com ele, você não tem dom. Porque o dom é dado para serviço. E se você diz que tem um dom e diz que está servindo, onde é que está a realização? Se não tem realização, é porque o seu dom não está sendo aplicado. Tudo que é dado para o desenvolvimento da igreja. Lá em Efésios nós lemos, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. É para o desenvolvimento da igreja. Se a gente acha que tem um dom, mas esse dom não serve ao desenvolvimento da igreja, ele não é um dom. E aí vem o Senhor dá muitas aptidões para as pessoas. Só que dons eles estão envolvidos no serviço da igreja. O que eu gosto de citar, acho que é porque eu fui muito envolvido com isso desde a adolescência, é a questão da música. Homens nascem com aptidões para a música. Sabe, tem aquela pessoa que ela pega o instrumento e do nada ela aprende a tocar sozinha. Que o ouvido ele já funciona, isso é um dom. Então o dom existe. A aptidão existe. Vamos usar os termos corretos. A aptidão, a capacidade existe, está ali, é intrínseca. Só que ele só é um dom do Espírito Santo a partir do momento que ele serve a Deus. Porque se eu nasço com aptidão para a música, mas eu vou usar para o meu próprio proveito e não para o serviço de Deus, ele deixa de ser um dom do Espírito Santo. Ele não é um dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não concede um dom para eu poder usar para o diabo, para o inimigo, para o diabo. Então o dom ele tem que estar ligado com realização, ele tem que estar ligado com serviço da igreja. Se não é dom do Espírito Santo. Porque às vezes a gente confunde. A gente pega um descrente e ele é um músico excelente, né? Ele tem uma capacidade, claro que foi Deus que deu. Calvino vai definir isso aí como o quê? Como graça comum. É a graça que Deus derrama sobre justos e injustos. Mas ele não é um dom do Espírito Santo. E às vezes tem crente que trata a aptidão do descrente como se fosse o dom do Espírito Santo. A gente precisa tomar cuidado, não é dom do Espírito Santo. Porque quando as pessoas entendem isso, muitas vezes ao receber ou achar que tem um dom na igreja, ele não faz a ligação do dom com o serviço. Ele acha que é só para ele fazer alguma coisa. Então tem aquele pessoal que quer dizer que tem um dom da profecia. Mas como é que ele faz? O que é que ele usa? O que é que ele faz com o dom da profecia? Ele serve alguém com o dom da profecia? Ou ele usa só para se aparecer e dizer que consegue revelar as coisas? E no que ele faz,
aquilo ele gera uma realização dentro da igreja, gera um resultado dentro do corpo de Cristo, melhoramento, ou só divide a igreja? Paulo está dando uma premissa para nós entendermos o que é um dom do Espírito Santo e o que muitas vezes a gente acha que é dom, mas é só o nosso próprio ego. Então a premissa de Paulo é muito importante aqui, versículos 4, 5 e 6. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo opera tudo em todos, está no final do versículo 6. Então, essas manifestações são para quê? O dom é para um serviço na igreja, no corpo de Cristo, e esse serviço vai gerar uma realização para o reino de Deus. Então, aquele que tem o dom de evangelizar, ele vai no serviço do evangelismo, e o resultado, a realização vai ser a conversão de pessoas. Por que vai ser a conversão? Porque ele é o bom, ele é o que tem o dom. Não, é porque o dom dele usado no serviço é usado pelo Espírito Santo para alcançar os perdidos. O Espírito Santo vai fazer uso disso. Quem tem o dom para a música e usa no serviço da casa de Deus, o seu dom vai ser utilizado para realizações dentro da igreja. Quem tem o dom da pregação vai ser usado para realizações dentro da igreja. Então tem que lembrar sempre disso. O fim do dom do Espírito Santo é o crescimento do corpo de Cristo. Então, destino. E em terceiro lugar, a última parte do texto aqui, Paulo vai falar sobre a manifestação, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja o que eu falei: dons para serviços e realizações. Para quê? Para um fim proveitoso. E aqui que vem a grande diferença entre quem acredita que os dons cessaram e quem diz que os dons não cessaram. O pessoal fica nessa briga toda. Na verdade, o ponto que a gente tem na igreja é mais conciliatório do que outros, mas as pessoas costumam não entender. Na verdade, o que nós entendemos é que os dons, eles não cessaram completamente, mas eles deixaram de ser algo evidente no dia a dia da igreja, lá na era apostólica. Então, aquelas manifestações de línguas, de curas, não sei o que, eles aconteciam com frequência na igreja para a confirmação da palavra lá na era apostólica. Nós já vemos os próprios escritos de Paulo, as cartas que elas foram escritas um pouco depois dos anos 60, 70, ali na frente, ele já demonstra à igreja que ela não observava e não buscava esse tipo de realização o tempo todo. Se a gente for olhar e falar sobre dons de língua, praticamente no Novo Testamento, só Paulo aqui em Corinto fala sobre dons de línguas, com exceção de Lucas, que vai citar lá em Atos 2. Só que só aqui em Paulo vai aparecer o termo que é o termo mais definido pelo movimento pentecostal, que é o termo grego glossolalia, que é algo não compreensível. Em Lucas ele fala, e a palavra que ele usa lá, fala de línguas conhecidas. Então, quando a palavra fala sobre dons de línguas, ele está falando de línguas conhecidas, não de línguas desconhecidas. Porque o único lugar que aparece falando de língua de anjo é 1 Coríntios 13. Só que o pessoal descontextualiza, porque 1 Coríntios ele está usando hipérbole em todo o trecho em que ele fala, quando entra a questão dos dons. É que ele fala: se eu desse o meu corpo para ser queimado, ele está falando ali de coisas, ele fala de coisas que se fazem normal e depois exagerado, né? Então, se eu conhecesse toda a ciência, ninguém conhece toda a ciência, ele usa ali um hipérbole. E depois ele fala: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é um hipérbole também. Então, o único lugar que tem, e não é literal, está usado ali no sentido figurado como hipérbole. Mas as pessoas ainda querem falar sobre o glossolalia, sobre línguas inteligíveis, ou como eles falam, língua dos anjos. Se os anjos falassem línguas estranhas, pense bem, como é que Maria tinha entendido quando o anjo veio falar com ela que o menino ia nascer? Como é que Isabel ia compreender? Como é que a mãe de Sansão compreendia quando o anjo apareceu para falar que ia nascer o menino? Eu me lembro do cartunista que ele, fazendo quadrinhos cristãos, assim, bem teologia reformada mesmo, e ele fez um quadrinho assim, que estava assim, Maria, assim, a figurazinha, né? Ela aqui, e aparece um anjo, assim, né? E aí ele, sabe aquela bolinha que ele coloca para a fala do quadrinho, né? Aí o anjo aparecia assim e falava, abaixou, e embolava a língua, daí a Maria virava assim: o quê? Então, quando os anjos vinham falar com os homens, falavam em qual língua? Na língua dos homens. Se você for conversar com um judeu, eu já fiz aula com um judeu
de hebraico, umas poucas, né, tive a oportunidade, e para eles acreditam que a língua dos anjos é o hebraico. Porque Deus, quando escreveu os 10 mandamentos, ele entregou em hebraico para Moisés. Então, Moisés sabia falar. Então eles acreditam piamente nisso, mas não é esse o mesmo mérito. Mas não há falar a língua dos anjos. O dom de línguas era utilizado para quê? Para a mensagem chegar até pessoas. Talvez em Corinto isso fosse ainda usado, por quê? Corinto era uma cidade cosmopolita, um porto ao lado de outro porto. Muitas pessoas de várias nações e nacionalidades passavam ali, então muitas línguas eram faladas dentro da cidade de Corinto. Então, o dom de línguas poderia ser aproveitado em Corinto no momento em que alguém falasse e a pessoa ouvisse na sua própria língua, como aconteceu lá em Atos 2. Mas o fim é proveitoso, quer dizer, é para que alguma coisa seja aproveitada. Aí a grande questão é, os dons, eles ainda podem acontecer hoje? Nós acreditamos que sim, podem acontecer. A grande questão, eles acontecem com a frequência que o pessoal acredita que acontece? Aí eu digo, não. A minha parte, o que eu piamente acredito, é que a maior parte do que se fala hoje sobre manifestações de dons do Espírito, não são dons do Espírito de fato. Eu não vou dizer que não existe nenhum, mas o que eu acredito é que a maior parte são falsos. Por quê? Qual a finalidade? Nós temos muitos dons sendo aí manifestados que não tem finalidade nenhuma para a igreja. Eu já me deparei aconselhando pessoas que tinham aversão ao Evangelho, porque alguém dizendo que tem um dom da profecia chegou para a pessoa e disse que ela tinha uma doença gravíssima, sendo que ela não tinha nada, a pessoa entrou em depressão. E depois, quando descobriu que não tem nada, ele acha que todo crente é doido, é miserável, não quer saber de igreja de jeito nenhum. Porque a pessoa fez um grande mal para ele, dizendo que tinha revelação. Eu já tive casos acompanhando gente, história de pessoas que, por conta de dons de revelação, os sonhos reveladores, tiveram casamentos desfeitos e se afastaram completamente do Evangelho, porque chegou um fulano lá e falou: olha, Deus está me revelando que você não tem que casar com fulano. E pensa, desmanchar um casamento numa cidade pequena, toda a cidade é convidada, em cima da hora, e sai todo mundo, vira um escândalo tremendo. Essas pessoas se afastam da igreja e depois eles não querem mais nem saber, nem eles e nem a família deles. Agora me diga, isso é um dom do Espírito Santo? Não é. O que faz isso, o que não traz esse tipo de realização contra o Evangelho, não pode vir do Espírito Santo. E por isso a palavra nos fala que nós devemos provar todos os dons. Então, o fim é proveitoso. Paulo vai dar uma lista aqui, no versículo 8 até o versículo 10, que não é uma lista exaustiva, né? Quando eu falo a palavra exaustiva na teologia, a gente diz que não é exaustiva, quer dizer que não é completa. Ele não quis colocar tudo aqui. Então, não adianta pegar essa lista aqui e dizer, os dons são só esses. Então, Paulo está trazendo exemplos aqui. Outra coisa que o pessoal não entende, que ele dá a lista aqui, mas hoje nós temos dons que não tinha naquela época. Porque se o dom é uma aptidão do Espírito Santo para uma atividade na igreja que traz resultado, nós temos muitas atividades na igreja hoje que não existiam no tempo de Paulo. E as pessoas que têm capacidade para isso, tem ou não tem dom? E se ele usa para o crescimento da igreja, não é dado também pelo Espírito Santo? E se traz resultado, não traz também? Porque hoje nós temos vários relatos, por exemplo, de pessoas que procuram o Evangelho por conta de alguma coisa que é postada por um irmão na rede social. Então ele vai procurar encontro, procura saber, desperta a curiosidade. Aí essa pessoa tem uma capacidade para fazer isso. Isso também não é um dom. É um dom para aquele meio, é um evangelismo um meio diferente. Só que aí não ia ter isso no tempo de Paulo. Então vou dizer, não é dom do Espírito porque não está na lista de Paulo, não, porque a lista não é exaustiva. Então ele coloca aqui alguns exemplos. Ele vai dizer no versículo 8: a um é dado, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outra, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Então você vai colocar o Espírito. Então, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Qual a diferença das duas aqui? Vamos pensar. Palavra de sabedoria está falando da capacidade de resolver alguma coisa. A palavra de sabedoria é aquela palavra que ela se encaixa na situação para poder trazer um resultado, um conhecimento, uma explanação de tudo aquilo. Já viu aquela pessoa que às vezes ela não tem nem tanto estudo,
mas tem um problema, as pessoas estão ruins, estão discutindo, isso aqui, e ele tem a palavra para acalmar os ânimos naquele momento, são palavras de sabedoria. Então, palavra de sabedoria é um dom do Espírito Santo. E é o que todo mundo pode ter. É o Espírito, o mesmo Espírito que dá aos outros, dá a palavra de sabedoria. Né? E aí, quando a gente vai falar, por isso que ele diz lá para os apóstolos: quando vocês forem falar, não preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito vai colocar na boca de vocês o que vocês têm que dizer. É palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. O que é isso aqui? Aqui já é a capacidade de aprender e transmitir o conhecimento. Então, uma pessoa muito estudiosa, capaz, uma mente boa, é alguém que tem também o dom do Espírito Santo para poder destrinchar. Aí a gente tem muitos ateus que são muito inteligentes. É uma aptidão dada por Deus? Sim. Mas é um dom do Espírito Santo? Não. Por quê? Porque não tem aplicação no reino de Deus. Então não é dom do Espírito Santo. Eu já vi muitas vezes a pessoa tentando evangelizar, falar: não, meu irmão, você tem um dom, você tem que vir. A gente tem que parar com esse negócio de tentar dizer para o descrente que ele tem alguma coisa. Não tem nada. E o que ele tem lá não vai ser aproveitado. Primeiro ele tem que se converter, depois o Espírito Santo vai aproveitar alguma coisa. A gente fica falando, eu já vi gente falando assim: ah, não, você seria um evangelista nato. Não dá para ser um evangelista nato, você não é crente. Até hoje a pessoa não se converteu. Então, quando você fala essas coisas, você engana a si mesmo, e às vezes engana a pessoa fica ali, ele já acha que tem muita coisa. Aí, não, eu não vou, porque ele acha que é ir para a igreja, não, para Cristo. Então, palavra do conhecimento, quando é para o reino de Deus, é dom do Espírito Santo. Versículo 9, vai continuar o mesmo Espírito, fé, né? Então, a fé também é um dom. Só que fé é essa aqui que ele está falando? Que a gente tem que entender. Não é a fé salvadora. Quando a gente fala sobre salvação, tem a fé salvadora, aquela fé para crer em Cristo. Esse é um dom do Espírito a todos os crentes, só por isso nós somos crentes. Mas quando ele fala aqui de fé, é aquela pessoa que tem aquela fé, sabe, aquela fé de realizar alguma coisa mais extraordinária. Sabe, aquela fé, no meio da dificuldade, não titubear em nenhum momento, não fraquejar. É uma fé diferente, é uma fé prática do dia a dia como cristão. Não é a fé para a salvação. A fé para a salvação todo mundo tem. Ele está falando alguém que tem alguma coisa a mais do que essa aqui. Mas tipo a fé de João. É entender, tem fé. Então Deus disse que ia fazer, ele vai fazer. Até a fé. Então fé lembra aqui como um dom do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo também. Um outro que ele coloca aqui no versículo 9 é dons de curar. Aqui ele não vai falar como ou quando, ele só fala dons de curar. A gente vê que no Antigo Testamento tinha muito disso, né? No Antigo Testamento era aquela manifestação do Espírito em alguns, como por exemplo o profeta Eliseu. Só que alguém queria dom de curar, aquele negócio de pensar assim: vou colocar a mão e vou orar, e a pessoa vai curar na hora. Eliseu fez isso com Naamã. Vai lá e mergulha. E foi curado. Só que quando foi o menino da viúva lá, ele foi lá e deitou sobre ele e orou, colocou o olho no olho, colocou na boca. Então, dons de curar, não importa o meio. Aqui, dons de curar, alguns historiadores vão entrar aqui no termo que Paulo usa, e está relacionado até mesmo quando nós fomos pensar lá com Lucas, por exemplo. Lucas era médico. E muitas vezes teve que ajudar Paulo, né? Porque Paulo, no final da carreira, Paulo curou muita gente. Mas no final da carreira ele tinha que falar para Timóteo: toma um remédio que vocês tomam. E pensa que Lucas ajudou ele muitas vezes. É que Paulo foi ali apedrejar, escoteado e tudo mais, tem que ser tratado muitas vezes. E às vezes o dom da curar é a mão. Eu me lembro uma vez do senhorzinho estão falando que às vezes tem pessoas, que a pessoa está assim: eu estou gripado, estou doente, assim, estou sentindo mal. A pessoa vai lá, pega umas coisas no quintal e faz um chá e dá para a pessoa melhora. Ele falava: não, isso aqui para mim também é dom de Deus. Deus utiliza os meios comuns através da pessoa também para dar uma melhoria para aqueles que estão ao seu redor. Então, miraculosos ou não miraculosos, mas o Espírito também dá os dons de cura. Existe dom de cura hoje? Como no tempo do antigo, da igreja primitiva? Não, porque as pessoas passavam lá e a sombra dos apóstolos passava assim, as pessoas iam sendo curadas. Mas Deus ainda usa o certo para poder curar a gente. De vez em quando a gente tem notícias de algum relato realmente verdadeiro. Agora, dom de cura não serve. Deixa eu fazer o pontuado aqui, né?
Não funciona. Aquele pessoal fala que tem dom de cura, que chega assim, a pessoa vai no culto e fala: o Espírito Santo revelou que você está com uma doença tal e você foi curado. Então, isso aí não vale não. Se o Espírito Santo for curar, vai ter o exame da doença antes e vai ter o exame depois. Eu já conheci pelo menos 2 casos que eu conheci com pessoas que testemunharam sobre isso, que tinham isso, né? Tinha um exame, estava lá o negócio, tinha mancha, o negócio para cirurgia, tudo lá, e aí depois ele sentiu, depois vai lá, quando vai fazer o exame, sumiu o negócio. Aí é Espírito Santo. O Espírito Santo ele não faz as coisas escondidas, vai ter o exame que comprova e o exame que mostra que não está mais lá. Então não tem aquele negócio de falar assim: joga seus remédios fora, isso é chamada mesmo. Pastor, aqui tinha uma época que tinha a parte da fé. Durante muitos anos, né? E foi só crescendo, se tornou praticamente uma atração que toda quarta-feira tinha a parte da fé e a igreja lá insistia. E aí tinha uma mulher da cidade com problema cardíaco, né? Uma certa séria, que fazia uso de medicação contínua. E ela foi, participando, daí revelado para ela que ela tinha sido curada naquele momento. Que ela não precisaria mais tomar os remédios. E Jesus tinha curado ela. E ela creu. E ela não tomou mais os remédios. O que aconteceu? Não. Ela piorou uma gravidade que ela teve que ir para Goiânia fazer uma cirurgia, né? E até então os remédios estavam mantendo, né, o problema cardíaco dela estabilizado. Ela não teria necessidade de cirurgia se ela mantesse aquela medicação. Como ela parou a medicação, acreditando que estava curada, ela deixou de tomar, agravou a situação dela, que ela teve que fazer a cirurgia, senão ela morria, acreditando que estava curada. Aí é o problema das pessoas não entenderem os dons hoje. É uma coisa que a gente aprende no seminário, né? Quem tem matéria de psicologia no seminário também. Que uma coisa que bate com isso aí são os problemas psicológicos, depressão, transtorno bipolar, esse tipo de problema, que esses remédios, principalmente ansiolíticos, eles são tomados, eles levam pelo menos 15 dias para poder fazer efeito. Então a pessoa começa a tomar hoje, daqui a 15 dias é que ela vai fazer efeito. E é uso contínuo. E aí quando você para, ele leva 15 dias para parar o efeito. Então o pessoal vai nesse negócio, o pessoal joga o remédio fora. Ele joga o remédio fora e não toma. Só que na semana seguinte, ele está bem. Ele fala: está vendo, não estou precisando mais do remédio. Só que na verdade, ele ainda está no efeito do remédio. Só 15 dias depois é que vai vir o problema. E aí as pessoas ficam acreditando, porque o pessoal não entendeu. Então, a gente tem que entender. Ele pode existir hoje? Pode. Mas não é do jeito que as pessoas falam. No versículo 10, ele fala operações de milagres. Se ele coloca aqui dons de curar, o que seria operações de milagres? Milagres seriam coisas sobrenaturais. Aí você vê que o curar nem sempre é sobrenatural, né? Então ele já coloca aqui quando nós entendemos o texto como um todo. Então, a operação de milagres são coisas sobrenaturais, né? A gente vê coisas sobrenaturais, por exemplo, a viagem de Paulo a Roma, quando ele naufragou com o navio, ele diz: olha, ninguém vai se perder no navio. E se cumpriu que ninguém se perdeu. Então, operações de milagres, coisas sobrenaturais. E aí ele entra aqui. A outra é da profecia. O que é o dom da profecia? A gente precisa discernir muito bem isso aqui. Porque hoje o pessoal acha que profecia é adivinhação. Só que na Bíblia, no Antigo Testamento, está falando que os adivinhos não entrarão no reino de Deus. Então, como é que profecia é adivinhação? Porque tem igreja por aí que o pessoal vai falando: ah, não, porque o homem de Deus fulano de tal ali, ele revela até o CPF. E desde quando saber o nome do CPF dos outros é profecia? Isso é adivinhação. O pessoal está trocando profecia com adivinhação. Um sonho, ele quer sonhar para adivinhar o futuro. Aí tem aquele pessoal: sonhei com um acidente, não viaja não, porque pode ter alguma coisa. Isso aí não é o que o Espírito Santo fala. Profecia é vontade de Deus. Onde é que está a profecia hoje? A profecia hoje está na palavra. Então, dom de profecia é aquele que consegue interpretar a Bíblia para o seu contexto, entender o que é que deve e o que é que não deve fazer. O que é que os profetas diziam? O que é que os profetas Isaías e Jeremias falaram para o povo?
larguem os seus pecados, voltem-se para Deus, senão vocês vão se dar mal. O básico da profecia do Antigo Testamento era esse. Os profetas de hoje, que profecia que eles falam? Eu gosto de lembrar da pandemia, porque a pandemia foi bem no começo do ano. No ano anterior, no final do ano, estava um monte de profetado aí dizendo: não, o ano vai ser um ano de grande vitória para o povo de Deus, e tudo vai ser certo. Aí veio o outro ano, a pandemia acabou com tudo. E cadê os profetas? Profecia não é isso. Profecia é quando você olha, a profecia ela aponta para o homem, aponta os erros deles diante da palavra e que ele precisa mudar de caminho. Isso é profecia. Então a pregação fiel da palavra, ela é profecia. Quando você confronta alguém nos seus pecados baseado na palavra, isso é profecia. Então tem pessoas que têm o dom da profecia, têm a capacidade de olhar e entender a situação à luz da palavra de Deus e dizer: olha, não é isso que Deus quer de você. Agora baseado na palavra, não é baseado no pressentimento que eu acho que tem. Então esse é o dom da profecia. O outro aqui, discernimento de espíritos. Esse aqui é o que eu mais gosto. Porque esse aqui ninguém dá valor para ele, ninguém fala do discernimento de espíritos. Uma vez eu vi uma entrevista com um pastor pentecostal falando disso. Só para não era um tradicional que disse que não acredita em nada, era um pentecostal falando disso. Falando do dom de discernimento de espíritos. Porque hoje tem muita gente na igreja que não discerne os espíritos, que não sabe se é de Deus ou se não é de Deus. Por isso o diabo está por aí operando milagres. João fala em Apocalipse, que é o anticristo vai operar milagres, que vai enganar até os escolhidos. E a gente acha que isso está no futuro, já está acontecendo hoje. O anticristo está aí fazendo muita coisa, muitos sinais, as pessoas não estão sabendo discernir, porque eles querem falar em línguas, mas não querem discernimento dos espíritos. E o discernimento do espírito é tanto saber quando alguma coisa é de Deus e quando não é de Deus, como também compreender, ter noção das intenções das pessoas naquilo que se faz. Isso também é discernimento do espírito. E lá no sentido de falar: em que espírito eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo? Eu estou fazendo isso só para o meu próprio coração? Ou eu estou fazendo para agradar a Deus? E hoje muitas vezes a gente não consegue discernir isso. Eu falo que é o dom que todo crente devia orar para poder ter: discernimento do espírito. É para saber quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Porque hoje a igreja está mais precisando entender o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja não está tendo discernimento dos espíritos. Ainda no versículo 10 ele termina falando: a uma é da variedade de línguas. Você vê que ele não está falando de falar bolado, não. Variedade de línguas. A capacidade de se comunicar em várias línguas. E a outra, a capacidade para interpretar várias línguas. Então você vê que Paulo já divide em dois. Tem aquele que consegue falar e a pessoa compreender, e tem aquele que consegue ouvir e compreender o que está sendo dito. Então esse é o principal. Então aqui ele já coloca aí, dando apêndice sobre o dom de línguas. É um dom para a compreensão, não para a incompreensão. Então esse negócio de dom de línguas aí que ninguém entende nada, para mim não vale. Para mim o discernimento do Espírito está fora do Espírito Santo. Mas as pessoas elas querem acreditar que é. Por quê? Porque todo mundo quer dizer que é do Espírito Santo. Você fala que tem um Espírito que vai falar em línguas pessoalmente. Volta lá para a minha cidade natal, para a gente estar lá. Maria, a cidade no mês de agosto enche, triplica a população da cidade. E uma coisa que se faz os jovens da cidade aprender é que o Romero acredita em qualquer coisa. E é claro que vão ter proveito disso. E aí tem um irmão meu hoje, ele está convertido, graças a Deus, é pastor. Mas ele estava lá junto com seus colegas e eles ficavam lá para poder ficar tirando onda com os romeiros. E ele juntou os colegas e falou assim: quer ver o que eu vou fazer? Isso lá nos anos 80. Vou enganar os romeiros. Aí tinha uma pedra lá, né, que é assim, um grande esplanado, e aí deu um morro. Ele se encostou lá numa pedra, fechou a mão assim, começou a olhar e começou a gritar para os colegas: eu estou vendo, mas está aqui e tal. E começou a juntar gente, os romeiros que estavam ao redor dele, e foram lá e perguntaram para ele: o que é que você está vendo? Não, estou vendo a santa fulana de tal. Eu conheci lá os nomes. Está vendo? Eu estou vendo. Agora é o seguinte: só vê quem tem fé. Se não tiver fé, não vê. Aí o Romero veio assim e falou: quer ver? Olha aqui. Aí o Romero foi lá e olhou. Ele colocou assim. Aí ele virou e perguntou: você está vendo?
E o Romero ia dizer que não tem fé? Ele falou, estou vendo. E o pessoal começou a olhar lá, estou vendo. E aí ele saiu com os amigos dele sorrindo. E foi, porque você ia de férias, quem morou lá vai de férias, sempre visita lá, sobe lá em cima para ver a cidade lá de cima e tal, dá uma rodada ali para poder lembrar da terra natal, né? E ele foi embora. E ele me contando que ele voltou depois, converteu, tal, foi para o seminário, estudou, já pastoreando, mais de 20 anos depois, ele voltou na cidade. E bem nessa época, ele disse que ele foi lá. Costuma a gente ir para poder ver lá que o morro onde fica a gruta tem as lutas que são muito bonitas, apesar da religiosidade que dá uma agonia assim, mas a gente passa, mas a vista é muito bonita, fica ao lado do rio, então você vê uma parte da cidade que além de tudo, é muito bonita. E ele diz que quando chega lá, ele olha para a pedra e diz que está uma fila. E o medo naquela vida lá já pega. No mesmo local. Ele foi passando de boca a boca, todo mundo parava lá para orar a santa, por isso que todo mundo tinha que ver. Eu vou dizer assim, tem gente que mente, agora tem gente que ele está tão querendo ver a santa que a mente dele engana ele e faz que ele acredita, ele acredita que viu. E aí quando ele viu, ele chegou e viu aquilo ali, e ele foi lá no pessoal e contou a história todinha. Gente, não é isso, aconteceu assim, mas foi tal ano, assim, e o pessoal só espalhando, isso aqui não existe, nunca existiu. E aí o pessoal, saiu, todo mundo, dispersou todo mundo. E aí, como é costume, ele disse que subiu o morro, para ver lá de cima, para ver a cidade. Diz, quando ele desceu, tinha mais uns 40 pessoas na fila, no mesmo lugar. E aí ele viu que não dava mais. Então, a questão dos dons, tem gente que quer acreditar. Então, se você fala que tem que ter, ele vai acreditar que faz, ele vai se enganar e vai falar. E não adianta você dizer que não. Mas o que é que a palavra começou dizendo com o apóstolo Paulo lá no começo do capítulo? Que ele não quer que a gente seja ignorante. Então, a uma é dada variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las. Mas aí o versículo 11 ele fecha dizendo: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o que é que Paulo fecha aqui nesse primeiro trecho a falar sobre isso? O Espírito Santo ele concede vários dons para o serviço da igreja, só que ele dá conforme ele quer a cada um. Então quer dizer que não é todo crente que tem dom de línguas. Eu falo dom de língua porque Paulo lá na frente vai dizer, não vão proibir. Ele dá o direcionamento, mas eles não vão proibir. Então não vou dizer que não existe. Mas não é todo crente que tem que ter um dom específico. Cada um vai ter um diferente. É distribuído, é uma diversidade na igreja para o serviço da igreja. Se todo mundo for profeta, quem é que vai ensinar? E se todo mundo ensinar, quem é que vai cantar? E se todo mundo cantar, quem é que vai orar? Quem é que vai pregar? Então, os dons são distribuídos para o serviço da igreja. Então, o Espírito Santo é quem dá os dons a quem ele quer e quando ele quer. Então, a busca desenfreada por um dom, todo mundo querendo só um específico, não funciona. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai dar se ele quiser. Ele não é obrigado. É o que o Paulo falou no versículo 11. Ele distribui como lhe apraz, do propósito dele. E a primeira coisa que nós precisamos entender: há dons? Sim. Nós acreditamos justamente que todo crente tem dom. Não existe dom de ficar sentado no banco. Todo mundo tem um dom para alguma coisa no corpo de Cristo. Eu falei, sabe por quê? Olha uma coisa, a gente não quer banco acolchoado para ficar confortável. Por quê? Porque a gente não tem o dom de ficar sentado. Tem que ser confortável. Porque se a gente tivesse o dom de ficar sentado, não precisava ser confortável, a gente ficava de qualquer jeito. Porque tem o dom. Mas o dom é para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Aí você pode dizer o seguinte: que ser presente de alguma forma é um dom? Também. Mas naqueles comuns que tem que abranger praticamente todos os crentes. Mas dons pressupõem coisas para serem realizadas, sempre para realizações, para dar resultado. São para serviços na casa de Deus. Então todo mundo tem um serviço na casa de Deus. E aí o grande problema das pessoas que acreditam nos dons espirituais hoje: criaram uma casta de crentes melhorados, que são aqueles que têm os dons, e os outros não têm.
E é como se só algumas pessoas pudessem ter dom na igreja. E não é. A palavra fala que todo mundo tem dom. É muito mais provável você estar mentindo se você diz que não tem dom nenhum, do que a pessoa dizer que tem todos os dons. É muito improvável a pessoa ter todos os dons, mas um tem que ter. Então é onde a gente tem que entender. Dons espirituais são concedidos ao crente. Ele vai dar pelo menos um para cada crente. Então no mínimo você vai ter um. Mas quem acha que tem todos, está se enganando. Porque ninguém tem todos. Mesmo porque a gente nem sabe quais são esses todos. Paulo dá uma lista aqui, mas não é uma lista extensiva, é uma lista curta, só para nós termos ideia. E aqui ele está falando daquilo que mais aconteceu na igreja de Corinto. Então o Espírito Santo concede os dons para o serviço de Deus. E os dons do Espírito Santo não contrariam nem o Pai, nem o Filho, nem o desenvolvimento da igreja, nem o desenvolvimento do reino de Deus. Se encaixar nisso, o dom do Espírito Santo. Mas mais à frente, Paulo vai nos trazer alguns outros princípios para nós entendermos quando nós podemos entender os dons e quando não entender os dons, e exercitar um pouquinho desse discernimento a respeito de que Espírito vem aqui que nós temos feito ou temos seguido. Amém?